Olá pessoal, vamos ao nosso módulo 5, onde nós vamos continuar o estudo dos princípios do direito ambiental, tratando dos princípios em espécie na nossa segunda parte, nesse estudo em que nós vamos fazer em 3 módulos, no módulo 4, no módulo 5 e no módulo 6. Agora no módulo 5 vamos tratar de 2 princípios importantíssimos do direito ambiental, o princípio do poluidor-pagador e depois o princípio da vedação ao retrocesso. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse módulo, começando pelo princípio do poluidor-pagador. O princípio do poluidor-pagador tem origem numa norma, num preceito lógico, num preceito da própria administração, da própria gestão, não propriamente da área do direito, que preconiza que a empresa, quem exerce uma atividade econômica, deve internalizar, deve trazer para si os custos sociais gerados externamente por aquela atividade econômica. Toda a atividade exercida, de algum modo, gera efeitos reflexos e muitos desses efeitos reflexos externos são, digamos, efeitos negativos, efeitos maléficos. É por isso que você vislumbra, você pode observar as pessoas chamando isso de externalidades negativas. Essas externalidades negativas é que devem ser internalizadas pelas empresas no momento em que se constata que isso pode prejudicar a sociedade, isso pode trazer malefícios à sociedade. Sem dúvida nenhuma, a poluição é uma das mais graves externalidades negativas causadas por diversas atividades econômicas. A poluição deve, então, ser algo tratado, algo cuidado pelo próprio empreendedor, digamos assim, como pelo próprio poluidor. Atribuir ao poluidor a responsabilidade por essas externalidades nada mais é do que equilibrar a sua relação com a sociedade, pois se ele ofere os bônus, deve também suportar os ônus de sua atividade, aquilo que é, digamos, negativo. A gente pode dizer que o princípio do poluidor-pagador tem 2 grandes finalidades. Tem uma finalidade sancionatória, uma finalidade punitiva ou, por assim dizer, reparatória, sim, de tratar da questão específica daquele dano ambiental e fazer com que o poluidor seja de algum modo punido e possa reparar aquele dano. Mas há também uma finalidade dita dissuasiva, porque pretende prevenir novos danos, pretende deixar claro, demonstrar aos empreendedores que os danos ambientais causados serão integralmente reparados, devem ser integralmente reparados, e quem vai arcar com essa reparação é o próprio poluidor, é o próprio empreendedor. Então essa é a finalidade dissuasiva do princípio do poluidor-pagador. Vejamos também que o princípio do poluidor-pagador não pode ser equivocadamente, erroneamente entendido como se lido na ordem inversa, como se fosse pagador-poluidor. Não, de modo algum. Poluidor-pagador, o princípio do poluidor-pagador significa que o empreendedor, aquele responsável por sua atividade, se causar danos, se acarretar danos, deve ser responsabilizado por isso, deve então reparar os danos causados. Não é o inverso, não quer dizer que é um salvo-conduto para poluir. Pagador-poluidor, eu pago para eu poder continuar poluindo. Não, é assim que não pode ser entendido o princípio do poluidor-pagador. Vejam, não há direito adquirido à poluição. Eu pago, logo posso poluir, de modo algum. Ele tem que ser interpretado de maneira correta. E interpretá-lo de maneira correta é também analisá-lo de acordo com os ideais que nós já vimos dos princípios da prevenção, da precaução. Quer dizer, constatado que uma atividade acarreta grave poluição, ela deve ser imediatamente interrompida, porque vocês se lembram, o direito ambiental não pode se contentar com a reparação posterior dos danos, ao contrário, deve-se trabalhar para a prevenção, para evitar novos danos. Então não há direito adquirido à poluição, não é pago, logo posso poluir, claro que não. É se poluir,
tenho de pagar. Essa é a ordem correta do princípio do poluidor-pagador. Vejamos também que em nosso ordenamento jurídico, no direito brasileiro, há diversos dispositivos que trazem expressamente o princípio do poluidor-pagador. Você deve estar aí com a Constituição Federal, você sabe que tem que abrir a legislação quando está estudando, especialmente esse estudo para concursos. Então, lá no artigo 225 da Constituição, você encontra os parágrafos 2º e 3º, ambos, de algum modo, expressando essa ideia do poluidor-pagador. As condutas e atividades lesivas devem sempre sujeitar os infratores à obrigação de reparação do dano. E veja que na Lei 6938 de 81, de que nós vamos tratar nos próximos módulos, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 4º lá diz que a Lei de Política Nacional visa a política nacional visa a imposição ao poluidor da obrigação de recuperar e ou indenizar todos os danos causados. Também o artigo 14, parágrafo 1º, dispositivo legal importantíssimo, porque é aquele que, de modo mais claro, mais expresso e, em primeiro lugar, no nosso direito positivo, trouxe a responsabilidade objetiva para a área ambiental. Então está lá dito que é o poluidor obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar todos os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Veja então que o poluidor-pagador está bastante expresso, bastante claro no nosso direito positivo. No direito internacional, nós encontramos na Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, ECO 92, uma visão bastante renovada, bastante interessante, porque atenta à questão da internacionalização do capital, a internacionalização das atividades e, portanto, a internacionalização da poluição e dos poluidores. Então, o documento, no seu princípio 16, observou a necessidade de atentar para essa internacionalização da poluição e buscar internacionalizar também os custos ambientais, de modo que não fique a conta só para um determinado estado, só para um determinado povo, a conta por todos os efeitos negativos de um processo produtivo. Então, no princípio 16, você pode encontrar essa diretriz que determina que todos os estados devem procurar promover essa internacionalização de custo, dos custos ambientais, e usar de instrumentos econômicos para fazer isso, para não submeter a uma carga excessiva um determinado país ou uma determinada população. Então todos, de algum modo, devem partilhar esse custo da poluição. Bom, como norma complementar, como norma intimamente relacionada ao princípio do poluidor-pagador, é bastante mencionado hoje o princípio do usuário-pagador, que não é de fato a mesma coisa. O usuário-pagador preconiza que as pessoas que fazem uso lícito dos recursos naturais, que têm uso autorizado desses recursos naturais, devem de algum modo retribuir, pagar uma remuneração por esse uso de recursos naturais, sabidamente tão valiosos para a coletividade, para a sociedade. Então, diferente do caso do poluidor-pagador, aquele que age ilicitamente e depois deve arcar com os danos que causou, diferente o caso do usuário-pagador, que tem um uso, digamos, lícito dos bens ambientais, que tem as autorizações devidas, mas de quem se exige uma contribuição econômica, dado que, de fato, esses recursos naturais são economicamente muito valiosos. Então, esse princípio do usuário-pagador também encontra expressão no nosso direito. No próprio artigo 4º da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, já referido no poluidor-pagador, aqui também a gente pode dizer que a política nacional visa a imposição ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. A Lei 9433 de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece lá como um dos fundamentos dessa política que a água é um recurso natural e limitado, dotado de valor econômico.
E reconhecendo esse valor econômico da água, institui-se no artigo 11 dessa lei o chamado regime de outorga, por meio do qual uma pessoa pode fazer uso desses recursos, mas com o correspondente pagamento, com a correspondente remuneração por esse uso para fins econômicos. Cobrança pelo uso de recursos hídricos que está estabelecida no artigo 19 da mesma lei, da Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, esses são exemplos na nossa legislação do usuário pagador, que também já foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 3378, em que se apreciou a constitucionalidade do artigo 36 da Lei 9985 de 2000. É a lei que institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. E o artigo 36 dispõe que nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Vejam então que essa exigência de compensação ambiental referida nesse dispositivo é justamente uma expressão do usuário pagador. Isso foi dito pelo ministro relator na ocasião, o ministro Aires Brito, que disse lá que essa exigência densifica o princípio do usuário pagador, que significa um mecanismo de assunção da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. Então, o Supremo afirmou de fato esse princípio e reconheceu que o artigo 36 o expressa. Uma última norma a ser referida com relação ao poluidor pagador é um outro, digamos, subprincípio, uma outra ideia intimamente relacionada, mas distinta. É o hoje muito aclamado princípio do protetor-recebedor. Segundo esse princípio do protetor-recebedor, o cidadão que efetivamente pratica atos benéficos ao meio ambiente deve receber uma compensação financeira por isso, um prêmio por sua ação. É justamente nesse princípio do protetor-recebedor que se fundamenta um instituto bastante falado hoje também, o chamado PSA, o Pagamento por Serviços Ambientais, que representa essa ideia de que aquele que efetivamente protege o meio ambiente deve ser compensado, deve ser recompensado por isso. O PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, é um exemplo disso. A expressão desse protetor-recebedor claramente na Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, o artigo 6º, inciso 2º da Lei de Política Nacional menciona isso. Também no Código Florestal, nós temos referência a esse protetor-recebedor. Por exemplo, o artigo 41 do Código Florestal autoriza que o Poder Executivo Federal possa instituir programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente. Nada mais é do que um exemplo, do que uma hipótese de PSA, de pagamento por serviços ambientais. Essas as principais observações sobre o poluidor pagador e esses outros subprincípios intimamente relacionados com ele. Vamos tratar agora do princípio da vedação ao retrocesso, também bastante discutido hoje em dia, bastante utilizado e muito referido, inclusive, na discussão do Código Florestal de 2012. O princípio da vedação ao retrocesso parte de um pressuposto bastante singelo, um pressuposto histórico, que reconhece que os direitos humanos, os direitos reconhecidos à população, os direitos reconhecidos ao indivíduo, passam por um processo histórico que deve ser sempre ampliativo desses direitos. Então, o reconhecimento dos diversos direitos atribuídos aos indivíduos deve ser sempre progressivo, ampliativo desses direitos, impedindo-se que haja diminuição, que haja eliminação de direitos já reconhecidos por uma determinada legislação. Desse modo, aquela construção que nós conhecemos dos direitos humanos, que trata dos direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração,
esse processo histórico de abarcar novos direitos à população e à sociedade, ele deve ser sempre progressivo, sempre ampliativo e nunca deve haver uma retrocessão nessa construção dos direitos da população. O princípio da vedação ao retrocesso foi inicialmente reconhecido para os direitos sociais prestacionais e, mais recentemente, isso também foi ampliado e reconhecido aos direitos de terceira geração, dentre os quais se insere o direito ao ambiente sadio. Vejam que o Supremo Tribunal Federal já tratou do princípio da proibição ao retrocesso. O ministro Celso de Mello, na ocasião, mencionou expressamente que a proibição do retrocesso impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela sociedade. E ele se revela, para o ministro, uma verdadeira dimensão negativa, pertinente aos direitos sociais prestacionais, impedindo que os níveis de concretização dessas prerrogativas venham a ser reduzidos ou suprimidos. Uma vez atingidos, não devem ser reduzidos ou suprimidos. Especificamente com relação ao direito ambiental, o Superior Tribunal de Justiça aplicou o princípio da proibição ao retrocesso, reconhecendo que determinadas restrições urbanísticas ou ambientais, de fato, só podem ser flexibilizadas, só podem ser diminuídas com uma ampla e forte motivação que demonstre, de fato, um evidente interesse público. Veja, porque isso é algo absolutamente fora do comum. Não se deve permitir essa retrocessão, esse retrocesso, em situações comuns, em situações normais. De modo que essa situação excepcional, que demande essa flexibilização, tem que demonstrar que o administrador não está simplesmente, ou o legislador não está simplesmente atendendo a necessidades casuísticas, atendendo a interesses simplesmente, exclusivamente econômicos. Vejam que o princípio aqui chamado da não regressão ou da proibição do retrocesso é uma garantia de que os avanços ambientais conquistados no passado não serão destruídos, não serão negados pela geração atual ou pelas seguintes. É essa a função do princípio da proibição do retrocesso. É a função de garantir os patamares que já foram historicamente conquistados, não permitindo que uma decisão da geração atual prejudique todo o histórico de conquistas e, reflexamente, prejudique as gerações futuras. Uma última referência que se faz ao princípio da proibição do retrocesso é que muitas vezes ele é ligado a essa ideia do chamado efeito Cliquet. Isso já foi objeto de questão de concursos públicos, ficou famosa essa questão do efeito Cliquet, porque isso foi solicitado em determinados concursos públicos. Na verdade, isso é uma referência a equipamentos utilizados por alpinistas que possuem um sistema de travamento que possibilita que a escalada seja sempre dirigida ao topo, sempre progressivamente dirigida ao topo, sem qualquer queda, sem qualquer descida involuntária. Então, assim impede-se, por meio desses equipamentos, impede-se que haja perda do esforço, de todo o esforço realizado para chegar até aquele patamar, para chegar àquela altura. Daí a ideia do efeito Cliquet, que representa bem esse conteúdo do princípio da proibição do retrocesso. Ficamos aqui então no módulo 5 e voltamos no módulo 6 para encerrar o tema dos princípios do direito ambiental. Até lá!